Este é um motor de passo. É um tipo de motor elétrico que pode ser controlado com precisão. Vamos aprender os tipos básicos e como funcionam neste vídeo, patrocinado pela Danfoss Climate Solutions. Se quiser ver um motor de passo em funcionamento, deve checar a válvula CCMT Lite da Danfoss, uma válvula de regulação de pressão elétrica altamente confiável, otimizada para refrigeração transcrítica CO2. Pode ver a válvula CCMT Lite em 3D no site da Danfoss e até usar o seu smartphone para digitalizar o código QR para colocar a válvula na sua mesa usando realidade aumentada. Esta é uma excelente forma de interagir com a válvula e muitos dos seus outros produtos. Clique no link na descrição abaixo para experimentar. Um motor de passo é um dispositivo que converte energia elétrica em movimento mecânico. É alimentado com corrente contínua numa certa sequência controlada que provoca rotação. A rotação pode ser contínua tanto no sentido para frente como no sentido inverso, ou podemos controlar a rotação em pequenos passos para um controle de alta precisão. O motor ainda pode parar num ponto desejado e manter esta posição. Isso é mais avançado do que um motor CC padrão, que só pode rodar continuamente, tanto no sentido para frente como no sentido inverso. Portanto, os motores de passo são muito mais úteis na automatização e fabricação, porque oferecem controle de precisão. Encontramos motores de passo que são utilizados em vários lugares, desde impressoras 3D, máquinas CNC, scanners de impressora ou até válvulas de expansão eletrônicas em sistemas de refrigeração de precisão. A forma como os motores CC e CA funcionam pode ser consultada nos nossos vídeos anteriores. Deixarei um link abaixo na descrição do vídeo. O motor está ligado a um driver de motor que contém essencialmente alguns interruptores eletrônicos, que são capazes de ligar e desligar a alta velocidade. Um controlador determina quando ligar e desligar estes interruptores. Normalmente, segue algum código para o efeito. O driver é tipicamente uma placa de circuito dedicada, especificamente concebida para essa aplicação, e o controlador pode ser, por exemplo, uma unidade PLC, ou até um pequeno Arduino, simples e barato. Os interruptores vão permitir que a eletricidade flua em impulsos através das bobinas do motor. Veremos isso em instantes. Cada impulso recebido faz com que o motor rode um passo. Um motor de passo típico é concebido para ter 200 passos, o que significa que seriam necessários 200 impulsos para completar uma rotação completa do eixo. Uma rotação completa seria de 360 graus. Então, se forem necessários 200 passos para o conseguir, então 360 graus divididos por 200 passos significa que cada passo faz com que o eixo gire 1,8 graus. A velocidade de comutação e a ordem em que os interruptores são controlados irá determinar a velocidade de rotação e também o sentido da rotação. Existem vários tipos de motor de passo. Este tipo é um motor híbrido mais frequentemente utilizado. Vemos que o motor é composto por duas tampas e o corpo principal. O eixo sai de uma das extremidades e as ligações elétricas encontram-se geralmente na extremidade oposta. Dentro do motor, vemos dois rolamentos ligados em cada extremidade do eixo. Estes mantêm o eixo no lugar e asseguram uma rotação suave. Fixados ao eixo, encontramos o rotor. O rotor e o eixo rodam simultaneamente. O rotor é um ímã permanente que tem duas metades conhecidas como copos. Um copo é o polo norte e o outro é o polo sul. Há uma série de dentes entalhadas na superfície exterior de cada copo. Os dentes dos dois copos não se alinham. São deslocados um do outro para que os dentes de um copo se alinhem com os entalhes do outro copo. À volta do rotor está o estator. O estator permanece estacionário e não roda. Este consiste num número de bobinas de arame que rodeiam o rotor. As bobinas não estão ligadas entre si. Neste exemplo, existem 8 bobinas que estão ligadas em 2 grupos de 4. O condutor controlará quando a corrente elétrica puder fluir através destas bobinas. Isso cria um campo eletromagnético que provoca a rotação. Há também dentes à volta do perímetro interior do estator. Estes são utilizados para aumentar a precisão do motor e criar um alinhamento magnético. O rotor tem mais dentes do que o estator. Por exemplo, o estator pode ter 48 dentes, enquanto o rotor tem 50 dentes. Essa diferença significa que nem todos os dentes serão capazes de alinhar ao mesmo tempo.
Quando um conjunto de bobinas é energizado, as bobinas irão formar campos eletromagnéticos com polaridades norte e sul. O rotor é um ímã permanente e esse irá interagir com o campo eletromagnético dos estatores, provocando a rotação do rotor. As bobinas se ligarão e desligarão e a polaridade de um campo eletromagnético das bobinas se inverterá cada vez que se ligar. Isso provoca a rotação do rotor, porque as bobinas do estator irão atrair e repelir o campo magnético dos copos do rotor. Sabemos que os ímãs irão interagir. Os extremos opostos irão atrair, enquanto os extremos semelhantes irão repelir. Quando a corrente flui através de um arame, cria um campo eletromagnético. Se envolvermos o arame numa bobina, cria um campo eletromagnético maior e mais forte, com um polo norte e um polo sul. Invertemos a polaridade alterando a direção da corrente. Podemos ligar e desligar o campo magnético da bobina ao simplesmente permitir ou parar o fluxo de corrente, mas o campo magnético de um ímã permanente está sempre ligado. Se colocarmos um ímã no centro e o deixarmos rodar livremente, podemos utilizar outros ímãs para o rodar. Também podemos colocar ímãs em torno deste e controlar a rotação, controlando a corrente que flui através de cada bobina. Quanto mais bobinas utilizarmos, mais precisa será a rotação. Uma forma simples de controlar as bobinas é com uma ponte H. Se imaginarmos que o motor tem duas bobinas e cada bobina está ligada a 4 interruptores, se fecharmos os interruptores 1 e 4, a bobina 1 se polariza, atraindo o rotor. Depois, fechamos os interruptores 5 e 8, provocando a rotação do rotor, por causa da atração e repulsão dos campos magnéticos. Depois, fechamos os interruptores 2 e 3, a polaridade se inverteu e o rotor gira. Em seguida, fechamos os interruptores 6 e 7 para voltar a rodar o rotor. Depois, fechamos os interruptores 1 e 4 para completar a rotação. A sequência dos interruptores continua, fazendo girar o rotor. A inversão da sequência inverte o sentido da rotação. A alteração da frequência de comutação controla a velocidade. Os interruptores são eletrônicos em vez de manuais, o que nos permite programá-los para ligar e desligar com um timing preciso. Mais adiante, no vídeo, veremos mais detalhes sobre os controles. Também já abordamos como os transistores funcionam anteriormente. Estes são um tipo de comutadores eletrônicos. Vou deixar um link na descrição do vídeo abaixo para você. O primeiro tipo de motor de passo que iremos analisar é o motor de ímã permanente. Este é um design bastante simples. Consiste num rotor de ímã permanente que é diametralmente magnetizado. Nesta versão simplificada, temos 4 bobinas ligadas com 2 pares separados. Cada par está ligado a uma fase diferente. Quando o par 1 energiza, o ímã roda para se alinhar com isso. O par seguinte é energizado e isso faz com que o rotor gire novamente e alinhe. As bobinas continuam a se ligar e desligar e a corrente flui em diferentes sentidos para criar a rotação. Neste design, o motor gira 90 graus em cada passo. Isso poderia ser melhorado com mais bobinas ou mais polos magnéticos ao redor. A relutância variável do motor de passo é um pouco diferente. Esse tipo utiliza rotor de ferro macio ferromagnético, ou seja, este material é atraído por um campo magnético, mas não é um ímã permanente. Neste design temos 4 dentes no rotor. Também podemos ver que existem 3 conjuntos de bobinas, cada conjunto ligado a uma fase diferente. Repare que há um número diferente de bobinas e dentes de rotor, o que impede que os dentes de rotor se alinhem todos ao mesmo tempo. Neste caso, vamos utilizar 3 interruptores para controlar o motor. Quando o interruptor 2 se fecha, as bobinas magnetizam e atraem os dentes do rotor, provocando a sua rotação. Em seguida, o interruptor 3 fecha e o rotor volta a girar para se alinhar com o campo magnético. Depois, o interruptor 1 fecha-se e o rotor gira. Esta sequência se repete depois. Neste design, o rotor roda 30 graus com cada passo. Existem múltiplas formas de reduzir o ângulo de passo, por exemplo, adicionando uma 4ª fase e mais dentes ao rotor. O motor de passo híbrido é a versão mais frequentemente utilizada. É um híbrido porque é uma combinação da relutância variável e de rotores de passo de ímã permanente.
Considerando esta versão simplificada com 4 bobinas ligadas em 2 pares, temos o rotor magnetizado axialmente, o que significa que os polos estão em extremos opostos. O rotor tem 3 dentes em cada polo magnético. Há um número diferente de dentes e bobinas para evitar que todos eles se alinhem ao mesmo tempo. Quando energizamos as bobinas, elas formam polos norte e sul. Estes interagem com o campo magnético permanente dos rotores. O dente do polo sul dos rotores é repelido pelo polo sul dos estatores e é também atraído para o polo norte dos estadores. Entretanto, o dente do polo norte dos rotores é repelido pelo polo norte dos estatores e atraído para o polo sul dos estatores, o que provoca rotação. Em seguida, o próximo conjunto de bobinas é energizado, os campos magnéticos dos rotores são novamente atraídos e repelidos pelas bobinas do estator, o que provoca a rotação. Isso continua com os diferentes conjuntos de bobinas a serem energizadas e a inversão da corrente para alterar a polaridade da bobina. Neste exemplo, cada passo é de 30 graus. Portanto, agora, quando olhamos para um motor de passo híbrido mais complexo, podemos ver o mesmo a acontecer, mas com maior precisão. Existem 4 bobinas divididas em 2 grupos de 4. O rotor tem 50 dentes e o estator tem 48 dentes. Quando as bobinas são energizadas, criam campos magnéticos que interagem com o ímã permanente dos rotores. Ao olhar mais de perto, podemos ver que cada vez que a polaridade da bobina muda, faz com que o rotator rode um passo, que neste caso é de 1,8 graus. Note que cada vez que gira, apenas os dentes mais próximos da polaridade norte das bobinas do estator se alinham. Os outros dentes do rotor não. Lembre-se de que o rotor contém um ímã permanente que é magnetizado axialmente, o que significa que os polos estão em extremos opostos. Assim, enquanto os dentes do polo sul dos rotores se alinham com as bobinas de polaridade norte dos estatores, os dentes dos rotores do polo norte se alinham com as bobinas de polaridade sul do estator. Esse design nos dá uma precisão e um binário muito elevados. Existem múltiplas formas de controlar a rotação do rotor. Iremos ver algumas versões simplificadas de como estas funcionam utilizando um motor de ímã permanente. O primeiro método é o de acionamento por ondas, que é o mais simples. É aqui que apenas uma fase é ativada de cada vez para criar rotação. O ângulo de passo é grande e, como resultado, a rotação não é muito suave. O binário do motor também é baixo quando se utiliza este método, por isso raramente é utilizado. Depois temos o passo completo, que é semelhante, exceto que 2 fases são ativadas ao mesmo tempo. O rotor é atraído para ambas as bobinas, de modo que, em vez disso, toma a média das bobinas e se alinha entre elas. O binário é muito mais elevado utilizando este método. Depois temos meio passo, isso energiza uma única fase. Depois 2 fases, depois uma única fase, depois 2 fases, que proporcionam uma rotação muito mais suave e um ângulo de passo mais pequeno. O rotor se alinha com uma bobina, depois a média de 2 bobinas, depois uma única bobina, depois a média. Pelo fato de que em determinadas circunstâncias apenas uma bobina é ativada, o binário está lá para reduzir. O método final é o micropasso, que é o mais popular. Com este método, vemos 2 fases serem energizadas, uma é ligada lentamente, enquanto a outra é desligada lentamente. A corrente está aumentando em uma e diminuindo na outra, alterando a força do campo magnético. Isso resulta numa onda sinusoidal em vez de um impulso, tal como acontece com os outros métodos de controle. O controle por micropassos permite uma rotação muito suave. Confira agora um dos vídeos na tela para continuar aprendendo sobre engenharia elétrica e eu te vejo lá para a próxima lição. Não se esqueça de nos seguir no Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e em theengineeringmindset.com.